Saudações cordiais! Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo onde o tema será Acordo de Não Persecução Penal. Ele está previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. A você que ainda não me conhece, meu nome é Ribeiro, sou advogado criminal na capital São Paulo, Brasil. Te peço, se inscreva neste canal, ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações, porque o YouTube ele não entrega tudo para você. Para hoje, inovamos. Faremos aqui neste vídeo algum comentário acerca do artigo 28A do Código de Processo Penal. E também escrevemos um artigo onde você pode acessar e fazer a leitura. Está em nosso blog Notícias do Ribeiro. Ok? Vamos para o vídeo? O caput vai dizer o seguinte: confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior de 4 anos, o Ministério Público pode propor. E aqui o Ministério Público também tem a discricionariedade de ajustar cumulativamente e alternadamente. Falando bem rápido, um depoimento pessoal e que você vai ver um pouco mais explanado em nosso artigo lá no blog. Tivemos um caso onde 2 pessoas acusadas de tráfico de drogas, tá? Nós acreditamos que aquilo era totalmente ilegal, porque, primeiro, houve uma invasão domiciliar sem autorização judicial. Segundo, o agente público que invadiu a casa, ele não exercia o poder de polícia, atividade policial, ok? E aí nós fomos para a audiência, o Ministério Público ele propôs um acordo, onde cada um de nossos clientes teria que pagar 2 salários mínimos. E aí os nossos clientes toparam e ficou tudo certo. X a questão é, o Ministério Público pediu que o nosso cliente fizesse pormenorizada uma confissão. E aí nós dissemos, não, aí não. Primeiro, ele é inocente. O que nós podemos fazer aqui é, nos exatos termos da denúncia, concordar, confessamos, ok? Isso foi feito, prosseguimos. E aí no inciso de número 1, tem aqui o comando, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Quando nós estamos falando de furto, se o bem ainda estiver em poder daquele que furtou, roubou, basta ele devolver. Inciso 2º, renunciar voluntariamente a bens e direitos. Então, se ele construiu uma casa, tá? Com renda, com dinheiro, oriunda aí de uma lavagem de dinheiro ou de um tráfico de drogas, então ele vai lá e devolve. Veja que nós temos aqui abaixo de 4 anos, é a pena, tá? Essa é a máxima e a regra geral. Você pode pegar qualquer crime e aí você olha qual é a pena mínima, tá certo? É até 4 anos, este instituto pode ser útil, pode contemplar, pode ser cabível, tá bom? Inciso 3º, prestar serviço à comunidade ou entidades públicas. Quem é que determina isso? O Ministério Público. Ele que vai indicar se você vai prestar um serviço à comunidade, seja uma delegacia, seja uma creche, uma escola, uma universidade, uma praça, enfim. Inciso de número 4, pagar prestação pecuniária. Foi o caso do nosso cliente, tá? Cada um deles pagaram 2 salários mínimos. Inciso de número 5, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, tá? Estando dentro da legalidade, estando em bom termo, você vai sempre ali negociar se você concorda ou se você discorda deste acordo. Vamos para o parágrafo 2º. O disposto neste caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Então aqui nós estamos falando de vedações. As vedações estão previstas no parágrafo 2º deste artigo, tá? Então aqui vai dizer o que não é cabível para se aplicar a transação penal. Primeiro, se for competência do juizado especial criminal. O outro, se o investigado, o autor da infração da norma jurídica, se ele for reincidente, se ele pratica uma conduta criminal habitual, reiterada ou profissional.
desnecessário explicar isso, né? O ladrão contumaz, o furtador contumaz, o mentiroso contumaz, aquele que comete fraude de forma contumaz, reiterada, pronto. A este não cabe aqui a aplicação deste acordo. Inciso 3º, não ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores com este acordo de não persecução penal, também da transação penal e também da suspensão condicional do processo. Então, primeiro, porque nos 5 anos anteriores, se o acordo de não persecução penal, ele entrou em vigor, ele entrou no ordenamento jurídico exatamente agora no dia 24 de janeiro de 2020. É exatamente porque havia uma resolução dentro do Ministério Público Estadual, Federal e até mesmo do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, tá certo? Onde já se fazia este acordo. E aí a grande crítica era, não tinha o aval do Congresso, isso não estava positivado, não estava na lei, tá certo? Então, o que a lei fez foi apenas ratificar uma prática que já existia. Então aqui vai dizer, se você já foi contemplado com este benefício, este acordo você não pode fazer novamente. A segunda questão, quando nós estamos falando, tá, da transação penal, nós estamos falando de crimes que têm pena até 2 anos e da suspensão condicional do processo são para crimes que têm pena de até 1 ano. Inciso de número 4, não é cabível este acordo para crimes no âmbito da violência doméstica, tá bom? Parágrafo 3º, este acordo será formalizado por escrito, por quem? Pelo Ministério Público, tá bom? Parágrafo 4º, a homologação do acordo de não persecução penal será realizada em audiência, na qual o juiz vai verificar ali a sua legalidade. Então tudo é feito dentro da máxima publicidade, dentro da legalidade, tá certo? Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições, vai ser devolvido este acordo para o Ministério Público, de modo que ele tem que refazer, reformular, tá? Veja que aqui a lei está dizendo que é se o juiz considerar inadequada. O defensor ou advogado também pode considerar inadequado, abusivo, tá? Essas condições. Então ele vai pedir para o Ministério Público ajustar. Se isso não for feito, basta não aceitar o acordo. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo, tá? Inicia a sua execução diante do juiz da execução penal. E aqui eu faço um adendo. É perfeitamente possível, tá? Já na hora de assinar, homologar este acordo, que o autor, ele pague. Vamos pensar numa multa pecuniária. Pagou ali, já está extinta a punibilidade, ok? Parágrafo de número 7. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais. Então, já aqui repete um pouco o que já foi dito antes. Parágrafo de número 9. Tá? A vítima será intimada tanto da homologação do acordo como do seu descumprimento. Então aqui vamos colocar um exemplo, tá? A vítima teve o seu celular furtado. Então ela vai ser avisada que houve ali um acordo, tá? E em caso de descumprimento deste acordo, a vítima também será intimada, será avisada. Vamos para o parágrafo 10º. Descumpridas quaisquer condições deste acordo, o Ministério Público pode novamente prosseguir no oferecimento da denúncia. Parágrafo de número 11. Também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. O que é isso? Veja, o autor que praticou o crime fez o acordo, tá? Foi em audiência, Ministério Público, defensor, juiz, ele junto. Ele fez o acordo, ele não cumpriu. Isso vai ter uma segunda chance? A resposta é não. Parágrafo 2º, tá? Não constarão de certidão de antecedentes criminais. O que eu estou dizendo aqui, o que está dito aqui é, uma vez que você fez o acordo, você pode buscar
tanto a certidão de objeto de pé, como também as certidões de distribuição criminais, que este ato, este delito, não vai aparecer, ok? Parágrafo de número 13. Cumprido integralmente o acordo, será extinto a punibilidade. Foi o que eu disse um pouco mais acima, tá? Você pode cumprir este acordo de forma imediata ou você pode cumprir ele ao longo do tempo, tá? Uma vez cumprido, está extinto. Parágrafo de número 14 e último. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer remessa ao órgão superior. O que quer dizer isso? Duas possibilidades de recursos eu entendo que caiba aqui, tá? Primeiro, é um direito subjetivo do acusado ter este acordo oferecido pelo Ministério Público. Em caso de não oferecimento, cabe recurso, tá, ao procurador, que é quem está acima do promotor, no caso de primeira instância, e também cabe mandado de segurança, tá? No artigo, nós fazemos um comentário e colocamos esse mandado de segurança, tá? Chegamos ao final de mais um vídeo onde falamos de acordo de não persecução penal. Se você gostou, por favor, compartilhe. Abaixo tem aqui as nossas redes sociais, inclusive o endereço do nosso blog Notícias do Ribeiro. Também tem o meu WhatsApp, caso você queira falar diretamente comigo, tá bom? Você pode deixar a sua crítica, sugestão, elogio e também sugestão de pauta, tá? Qual é o próximo vídeo que você deseja ver gravado aqui? Qual é o próximo artigo que você deseja ler?